Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. E no videocast de hoje eu quero falar brevemente sobre 3D. Não é um assunto novo, eu já falei sobre 3D em outros videocasts, já discuti em várias críticas. Mas hoje, quando eu fui assistir ao novo filme do Tom Cruise, dirigido pelo Doug Liman, No Limite do Amanhã, aconteceu um negócio curioso, porque quando eu cheguei ao cinema e me entregaram o óculos, eu falei, é 3D? E eu senti um desânimo, e foi a primeira vez que eu percebi como eu estou esgotado, como eu estou me sentindo desanimado, desgastado ao assistir a filmes 3D. E a questão do 3D que me deixa desanimado não é uma resistência à tecnologia nova, não é uma resistência a uma forma nova de se fazer cinema. Ao contrário, quando o 3D começou a se propagar, eu fiquei entusiasmado, porque como amante do cinema, toda ferramenta nova, todo recurso novo que pode servir para contar histórias de uma maneira mais interessante me interessa. Eu jamais vou rejeitar, a princípio, uma tecnologia só porque ela é nova, né, uma coisa meio ludita, assim, eu jamais faria isso. Tanto que o 48 frames que o Peter Jackson introduziu com o Hobbit, no videocast eu defendi, eu acho que é uma possibilidade de recurso interessante que ele não soube utilizar como linguagem. E esse é o principal problema com o 3D e que explica um pouco da minha fadiga, do meu cansaço com o 3D, que é o fato de que a maior parte dos filmes em 3D, eles não empregam o 3D como linguagem, eles empregam como uma inovação tecnológica. Essa é a grande diferença. A diferença entre algo que é usado como linguagem pela arte e algo que é usado como uma inovação tecnológica, simplesmente, como chamariz, é a diferença entre algo que é orgânico ao filme e que você não consegue imaginar o filme sem aquilo, e algo que é usado simplesmente para cobrar um ingresso mais caro para atrair pessoas ao cinema. E a maior parte dos filmes em 3D, eles utilizam, infelizmente, o 3D como um mero chamariz. Por quê? O 3D ele é um recurso de linguagem novo, ele é relativamente novo, ele é uma ferramenta nova que os cineastas têm no seu arsenal para poderem contar histórias diferentes. Só que, na verdade, a maior parte dos cineastas, quando eles vão usar o 3D, eles não pensam no 3D como linguagem, eles pensam, de novo, como chamariz. Seria algo similar como se na época em que o som surgiu, por exemplo, em vez do som ajudar a contar a história, por exemplo, quando os personagens abrissem a boca, eles dissessem os diálogos do filme, simplesmente você colocasse qualquer som ali e simplesmente atrair o público. Como se a pessoa abrisse a boca e de repente viesse um barulho do tipo... Porque não interessa o que ela está falando, interessa só que ela está emitindo o som. Seria a mesma coisa que na época que a cor começou a chegar ao cinema, o cineasta não se importasse com que cor ele ia usar e aonde. O rosto dele pode ser de qualquer cor, o rosto dos atores pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser laranja, a roupa não interessa, é só para ter cor, para atrair pessoas ao público, para atrair o público ao cinema. E, infelizmente, o 3D ele segue essa lógica. Quando o cineasta ele usa 3D hoje em dia, na maior parte do tempo ele não está pensando em como ele vai usar o 3D, por que ele vai usar o 3D e o que o 3D vai ajudar ele a contar a história. Ele está simplesmente pensando em usar o 3D, sem pensar naquilo. Existe uma série de particularidades no 3D que os cineastas não levam em consideração, e aí eu incluo aquele que se arvora dizendo que é o principal nome do 3D, que é o James Cameron. Obviamente, a principal diferença do 3D para outros para o filme 2D é que o 3D ele mostra profundidade pra gente. Você consegue enxergar os personagens em diferentes profundidades. Isso quer dizer que quando você está rodando 3D, você não depende tanto de outros recursos que são utilizados pela fotografia bidimensional para evocar profundidade, como por exemplo a perspectiva, né, que é um conceito renascentista que o cinema se apropriou para ajudar a criar o conceito, estabelecer a profundidade, e principalmente o conceito de profundidade de campo, que é um conceito fundamental na fotografia em 2D. Você não precisa desses dois recursos no 3D, porque você já tem a profundidade, você não precisa evocar, sugerir para o espectador a profundidade. Isso quer dizer que quando você está rodando em 3D, e eu já disse isso inúmeras vezes, quando você está rodando em 3D com um quadro muito aberto, mostrando um espaço muito amplo, não faz sentido você usar uma profundidade de campo reduzida. Falando a grosso modo, você ter só uma parte do campo que está em foco e o resto fora de foco. Por quê? De que adianta você usar o 3D para mostrar a profundidade tridimensional se você só vai deixar que o espectador perceba um pedacinho daquele espaço em foco? Da mesma maneira, o 3D é uma linguagem que ela não comporta muito bem cortes muito rápidos e movimentos de câmera muito acelerados, especialmente com quadros mais fechados. E os cineastas constantemente ignoram isso e filmam em 3D como se eles estivessem filmando em 3D. E eu não estou nem tocando aí no assunto, como no caso do Limite do Amanhã, do 3D convertido, em que o cineasta nem pensou em 3D, ele filmou em 2D e o estúdio decidiu converter em 3D para aumentar o preço do ingresso. Eu estou pensando naqueles filmes em que o cara realmente filma pensando em 3D. E é lamentável,
Porque, como eu falei, é como se você estivesse apresentando um recurso novo, como o som, a cor, e sem se preocupar em como a cor ou o som vai se encaixar na lógica do cinema. É claro que essa é uma analogia um pouco injusta com o 3D, porque quando você roda, quando a cor chegou, por exemplo, um cineasta ele ia rodar um filme colorido, ele sabia que o filme dele ia ser visto colorido. Você também podia rodar um filme preto e branco, ele ia ser visto em preto e branco. Você não rodava um filme que poderia ser visto em cores ou preto e branco. O 3D tem esse problema. O cineasta, mesmo que ele esteja rodando em 3D, ele sabe que pela maior parte das pessoas aquele filme vai ser visto em 2D. Então, de certa maneira, ele não pode pensar na linguagem do filme completamente só em 3D, porque o filme vai ter um público que vai estar vendo a partir só de 2 dimensões. Então isso, inclusive, limita o crescimento do 3D como linguagem, o que é frustrante. Para piorar, o 3D tem 2 problemas graves. O óculos, que é um óculos pesado, incômodo e que chama a atenção do espectador o tempo todo. O espectador não consegue se desvencilhar do fato de que ele está usando algo para ver o filme. Então isso impede, de certa maneira, a imersão completa no universo do filme. E o outro problema grave é que o 3D, em função também do óculos, ele escurece muita fotografia. Então quando você vai ver um filme que ele já é normalmente escuro, como Godzilla, por exemplo, ou esse próprio O Limite do Amanhã, você tem problemas graves em enxergar o que está acontecendo na tela. Sem falar que a fotografia, a direção de arte, os figurinos, o design de produção como um todo, quando eles pensam no esquema de cores do filme, no desenho de cores do filme, esse desenho de cores vai ser inevitavelmente sacrificado pelo uso do óculos, porque vai jogar um véu cinza por cima de tudo. Então essa é a questão. De que adianta você usar o 3D se o 3D não está acrescentando como linguagem ao filme e, em contrapartida, ele está atrapalhando a experiência pelo uso do óculos e por tornar tudo mais escuro? O 3D hoje é um dos grandes recursos mal ou não utilizados do cinema. Dá para contar nos dedos de uma mão os filmes que 3D ele realmente foi um 3D pensado como um recurso de linguagem. Hugo, do Scorsese, Pina, do Wim Wenders, O Grande Gatsby, do Baz Luhrmann, e aquele curta da Pixar do Mickey, que passou antes do Frozen. Esses 4 filmes, tem um ou outro também, mas esses 4 filmes são os 4 filmes que eu consigo pensar de imediato que realmente os cineastas pensaram em usar o 3D de maneira a acrescentar algo em termos de linguagem ao filme que estava sendo produzido e não simplesmente como um recurso vazio para atrair mais espectadores. Eu tenho muita curiosidade em ver como o 3D vai amadurecer, mas por enquanto, até pelo fato do cineasta não poder pensar só em 3D, tem que pensar também em 2D, eu vejo que ainda vai demorar um pouco até o 3D conseguir realmente amadurecer como recurso de linguagem, assim como amadureceram o som e a cor e a razão de aspecto mais ampla. É isso. Não que, de novo, eu tenha qualquer resistência ao 3D. Eu tenho resistência a um recurso que não é usado como linguagem. E isso não só é triste, mas é frustrante para um cinéfilo, qualquer cinéfilo que ama tanto o cinema e que quer ver o cinema evoluindo como arte cada vez mais. Então é isso. Um grande abraço e bons filmes, por enquanto, especialmente em 2D.